Salve, salve nação, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Eu aqui ansiosíssimo para essa final da Libertadores, cara, e você aí, tá ansioso também? Com certeza tá, né? Quem é Flamengo tá muito ansioso. Cara, é o seguinte, o que o Mauro César falou aqui de Renato Gaúcho nessa final, do Flamengo nessa final? O Flamengo chega favoritaço, sim ou não? Saiba os motivos por que eu tô falando isso, assista o vídeo até o final. E o Mauro mandou a letra aí, foi direto, né? Falou de Renato, falou do Flamengo e muitas pessoas vão concordar com ele e outras não. Mas vamos assistir o vídeo aqui. Primeiramente, quero dar os créditos para o canal UOL Sport. Link na descrição. UOL Sport, canal top. Programa Posse de Bola acontece segunda-feira e sexta-feira. Então, dando os créditos aí. Vamos ouvir o que o Mauro César falou então. Simbora, galera. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. É nóis. Ô, Mauro, você está no Uruguai, vamos ressaltar de novo, está em Montevidéu, já com o clima, o bafo da decisão. Tem uma questão no Flamengo que acho que é a principal questão para o jogo desse sábado. Michael ou Arrascaeta? Eu não sei se você tem alguma informação, mas pelo menos um cheiro ou alguma ideia você pode ter de como vai e como deveria ir o Flamengo. O que você acha? Eu acho até que essa dúvida nem existe. Eu acho que joga Arrascaeta, a não ser que o Arrascaeta não tenha condições. E a definição sobre a escalação dele é parecida com a situação do Felipe Melo. Nesses treinamentos aqui, ontem e hoje, né? Hoje o Flamengo treina de novo, depois tem reconhecimento de gramado, o Palmeiras vai mais cedo até o Estádio Centenário para seguir esse protocolo, né? Que é coletiva, reconhecimento de gramado e tudo mais. Aliás, o Palmeiras aqui fez um treino totalmente fechado, né? O Flamengo treinou e teve aqueles 15 minutinhos para a imprensa fazer aquelas imagens ali, aquele cerca Lourenço ali, que não é para nada, mas seguiu o protocolo ali de uma forma um pouco mais aberta. O Palmeiras não. O Palmeiras fechado, nenhum jornalista teve acesso, ninguém teve acesso à atividade. O que existe aí de fotos, imagens, é material de divulgação do próprio clube, né? Teve essa diferença também. Embora a parte que importa no treino do Flamengo também ninguém tenha visto, né? Mas acho que joga o Arrascaeta, a tendência é essa, joga a Isla, isso ele deixou até claro, acho, naquela coletiva, não sei que ele tenha sido dissimulado. Ele falou, né, que até poupou o Mateuzinho, porque o Isla sentiu alguma coisa, mas as informações que a gente tem é que está todo mundo recuperado ou se recuperando para estar em condições. E a tendência é que todos estejam em condições. E nessa situação, eu imagino que o Michael vai ficar no banco, que eu acho que é o mais lógico, e começa o Arrascaeta jogando. É o time de 2019 com o Davi Luiz do Pablo Mari, o Isla no lugar do Rafinha e o Andréas no lugar do Gerson. É isso. E o Renato, né, como grande problema do Flamengo. Se o Flamengo tivesse um técnico bom, à altura do investimento, se a diretoria pegasse esse orçamento de quase um bilhão para conta que tem de dinheiro lá, e reservasse um X para contratar um técnico padrão internacional, padrão elenco que o Flamengo tem, o Flamengo Padrão seria Galhardo, favoritaço, como diria Arnaldo Ribeiro, nesse jogo. Padrão Galhardo. Se o Flamengo tivesse um técnico desse naipe, o Flamengo seria o favoritaço para esse jogo. Lógico, o Palmeiras teria a chance, mas haveria uma óbvia diferença, porque o Flamengo estaria jogando muito mais se tivesse um grande treinador. E não tem. E essa questão do Renato, eu acho que ela é bem importante e mostra também a maneira como cada torcida e cada clube encara a situação. O Palmeiras, nos últimos anos, foi assim com o Filipão, foi assim com o Cuca, foi assim até com o Mano Menezes, quando fracassou. O Palmeiras, ele é mais pragmático. O Flamengo, ele quer ganhar e ele quer mais. Ele quer mais. E a torcida também tem tido esse comportamento muitas vezes, de questionar e querer mais. E esse episódio todo, eu diria o seguinte, se não fosse um período de final de Libertadores, talvez ele não fosse nem mais técnico do Flamengo, porque pegou muito mal. Entendeu? Eu também acho que aqui a dizer que ele quis entregar o jogo. Pelo contrário, ele fez essas bobagens várias vezes. Essa coisa de recuar o time, ele fez várias vezes. América Mineiro, Atlético Mineiro recuou e venceu, Atlético Paranaense, vários jogos ele fez isso. E fracassou, retumbantemente, alguns deles, né? Contra o Galo deu certo. Ficou ele segurando aquele 1-0 ali e tal, com as calças na mão, conseguiu vencer por 1-0. E a torcida comemorou a vitória, mas houve muito questionamento depois. Pô, para jogar assim, a estreia dele contra o Defesa e Justiça foi jogando assim. Então, vira e mexe, ele tem essas recaídas do Renato lá dos anos 90, 2000, quando treinou times fracos do Fluminense e do Vasco, né? Depois também treinou time forte do Fluminense. E ele montava o time com 3 volantes marcadores, aqueles que não acertam passos de meio metro. Ele tem essas recaídas, né? No Grêmio fez muito isso, ganhou Grenais nas suas últimas temporadas, jogando dessa maneira.
E ele tenta fazer isso às vezes, mas eu acho que nesse jogo não vejo muita possibilidade, porque eu acho que esse jogo, a chance, inclusive, do Flamengo passa pelos jogadores. Os jogadores assumirem o jogo. Assumirem o jogo não significa não é seguir o que o técnico fala, mas serem protagonistas de verdade. E eles, como o Juca destacou, viram tudo o que aconteceu lá no estádio, na Arena do Grêmio. Eles viram em loco, estavam no estádio. E são caras experientes, né? Eu não acho que aquele jogo vai colar no time titular. Mas para o Renato ficou muito chato, especialmente pelo comportamento dele. E aí que permitiu essas ilações todas, que eu acho que não faz sentido. Ele quis entregar. Agora, ele foi muito criticado quando o Flamengo fez 4-0 no Grêmio na Copa do Brasil por gremistas, porque ele comemorou efusivamente aquela vitória. E o Flamengo ele que estava com 10. Me parece que por conta daquelas críticas ele talvez tenha mudado um pouco a conduta. Mas aí ele ficar sério e o Flamengo vence o jogo era uma história. Não, ele não quis comemorar, deixa lá, tudo bem, ganhou. Mas cedeu empate para o Grêmio com 10 e quase virada, depois de fazer 2-0, com as trocas que ele fez. E são as trocas malucas que ele faz. Isso aí que não me surpreende nada. E mais a reação dele, aí virou um combo muito, muito ruim para ele. E, repito, não acho que esse jogo colhe na final, porque é outro time. É completamente outro time. Então, é um time mais forte, é um time titular, com jogadores experientes que acho que sabem muito bem como lidar com essa situação. Né? Acho que ele tem a obrigação de saber lidar. Mauro falou tudo, cara. Não tem como, né? Deixa eu tirar aqui, galera. Não tem como, cara. Tipo assim, depois que o Renato fez, não só nesse último jogo, mas se você pegar, ó, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo vencia, o time voltou morto no segundo tempo, deixou empatar. Vencia por 2-0, deixou empatar. Se você pegar contra o América Mineiro, tava vencendo, deixou empatar. Toda vez que o Flamengo tá vencendo, recua. Não toda vez, mas de vez em quando tem esse relapso, né? O Flamengo tá vencendo e o Renato recua o time, vai lá e a gente toma um empate. Esse jogo contra o Grêmio foi a gota d'água. A torcida já estava um pouquinho com o pé atrás com o Renato e depois desse jogo ficou com o pé muito atrás com o Renato. 90%, 80% da torcida pede a saída do Renato mesmo que vença a Libertadores, porque não acreditam no trabalho dele, né? Acha que ele é fraco, né? Ele não é um estrategista, ele não é um cara estudioso do futebol, ele não é um Jorge Jesus, por exemplo, ele não é um Galhardo. Ele é um cara que liga o piloto automático ali do jogador e fala, ó, coloca o Michael, por exemplo, tira nesse jogo da final. Eu acho também que vai começar o Arrascaeta de titular. No decorrer do segundo tempo, ele pode tirar o Arrascaeta por cansaço e colocar o Michael. É o lógico, né? Mas assim, de repente ele tira ali o Bruno Henrique e coloca um Vitinho, sabe? Não tem assim uma estratégia para deixar o Bruno Henrique junto com o Michael, com o Arrascaeta mesmo e bolar um esquema, entendeu? Um esquema de atacar e se defender. É sempre troca 6 por meia dúzia. Então, assim, o Renato ele não cria situações. É sempre do mesmo jeito. Então, é fácil ter uma leitura, né, do time do Renato Gaúcho, né? Se não for o talento individual de cada jogador, a gente não conseguiria ter vencido alguns jogos. Então, assim, quem pode definir a final da Libertadores, acredito eu também que não é o técnico, e sim os jogadores, porque o jogador que cria, o jogador que tem o talento, né, nato, né, igual se o Everton Ribeiro estiver num dia inspirado, o Bruno Henrique se estiver num dia inspirado, igual estava contra o Barcelona de Guayaquil, fez 2 gols em cada jogo. Se o Gabigol estiver no dia certo, que de cada 2 finalizações acerta uma, se o Michael estiver naquele dia, o Arrascaeta, cara, então é isso que pode definir aí a final da Libertadores, né? O talento dos nossos jogadores, o talento individual, porque no coletivo o time é mal treinado, cara, é isso que eu quero dizer. Não é igual era o time do Jorge Jesus, né? Então, tomara a Deus aí que a gente possa ser campeão e depois a diretoria do Flamengo tem que ir atrás de um técnico top, nível Flamengo. Renato não é nível Flamengo, tá longe de ser. Temos que ir atrás do Mister. Mister quer sair lá do Benfica, então temos que trazer ele de volta para um time aí que fatura 1 bilhão. Pode sim, por que não? Pode sim. Tudo pode. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. É nóis. Saudações. Fui.